Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Nossa revista, Revista Compromisso. O tema do nosso trimestre é a doutrina de Deus. Hoje vamos estudar a lição número 3, Deus é onipotente. Nosso texto para estudo encontra-se em 2 Samuel capítulo 22 e o nosso texto áureo em 2 Samuel 22, 31. O nosso texto áureo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém. O objetivo geral da nossa lição: compreender a onipotência de Deus em sua ação soberana no mundo e em nossa vida. Objetivos específicos: expressar sua gratidão por todo o bem e livramento que o Senhor lhe deu por meio de seus atos poderosos. Como introdução, irmãos, gostaria só comentar um pouco o que é onipotente. Onipotente é o ser cujo poder é absoluto, que tudo pode, é todo-poderoso, que consegue controlar tudo, que detém o controle sobre tudo, que possui muita autoridade ou poder, é irrestrito, é infinito. Se a gente analisar a criação, analisar os planetas, o firmamento, analisarmos todos os seres vivos, a complexidade da vida, eu tenho certeza que nós não conseguiríamos entender isso, nós não temos capacidade para entender esse poder. Então é isso que é ser onipotente, é ter um poder infinito, é poder todas as coisas, né? E Davi, irmãos, aqui em 2 Samuel 22, nós vemos um cântico de Davi que é quase idêntico ao Salmo 18. Esse louvor é uma expressão de gratidão por tudo que de bem e livramento que Deus proporcionou a Davi ao longo da sua vida. Não são poucas as vezes que vemos Davi em perigo, mas de todas elas o Senhor o livrou. Isso porque, além de Deus ser o seu refúgio, Davi também fez a oração à sua aliada. Os anos de experimentos e tribulações serviram como um laboratório de revelação. Assim como o deserto foi para Moisés, as muitas tribulações de sua vida serviram para Davi para o amadurecimento da sua fé. Ele reconhece que a revelação e o conhecimento que tem de Deus são muito maiores agora. Davi reconhece todo o bem que Deus fez ao longo da sua vida e ele é grato por isso. Canta a Deus reconhecendo que a sua capacitação e força e dons vieram de Deus. O rei sabe que não chegaria tão longe caso o Senhor não o tivesse coberto de bênçãos e de favores. Mais uma grande lição também que nós temos aqui de Davi é que ele nos mostra que devemos ser gratos a Deus por tudo o que ele tem feito e permitiu em nossa vida. O primeiro tópico do nosso estudo, irmãos, tem como título O Todo-Poderoso que se move pela angústia e clamor dos seus. 2 Samuel 22, no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 14. Vamos ler nosso texto então. Versículo 7. Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei a meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Deles saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgara um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento
de águas, nuvens e céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. A evidência do poder de Deus destaca-se nos grandes livramentos que ele dá aos seus ao longo do dia a dia. Davi compõe esse salmo com a alma repleta de louvor. Deus é todo-poderoso, seu poder é maior que o de Davi e todos os seus adversários juntos. Deus está indignado pelo sofrimento de Davi. A terra se abalou e os céus se moveram. Enquanto não formos para casa, os dias difíceis nessa terra são inevitáveis. Paulo diz que as aflições dos dias presentes não são para comparar com a alegria que um dia há de ser revelada. Isso lá está em Romano 8, no versículo 18. Nós percebemos aqui que Deus, apesar de ser onipotente, ele se move em favor daqueles que o clamam, que estão passando por dificuldade, por angústia. Então tenhamos aqui a fé e a alegria de sabermos que Deus é um Deus poderosíssimo, ele se move em favor de nós. Então tenhamos esse exemplo aqui de Davi, no Cântico de Davi, que ao longo da sua vida agradeceu pelos livramentos e por todo o mover de Deus em sua vida. O segundo tópico do nosso estudo traz como título, irmãos, o Todo-Poderoso socorre os seus pela graça. 2 Samuel 22, 15 a 20. Vamos ler. Despediu setas, espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Então, irmãos, Davi descreve de maneira magnífica o livramento que o Senhor lhe proporcionou. Mesmo no sentido merecedor do cuidado do Onipotente, reconhece a bondade do próprio Deus em tomar a iniciativa ao seu socorro. Quantas vezes, irmãos, vimos-nos afligidos pelo inimigo, por situações que nos aborrecem, né? Então, só que Deus, pela sua infinita graça, seu infinito amor, nos dá o livramento. Como diz o versículo 20, trouxe-me a um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Então, se nós perseverarmos nos seus caminhos, se perseverarmos na sua palavra, Deus olha para nós, nos enxerga através e com a sua graça nos livra, mesmo que gratuitamente, graciosamente, mesmo não sendo merecedores, nos livra de diversas situações que nos são impostas nessa vida. Terceiro tópico, irmãos, o Todo-Poderoso recompensa os seus. 2 Samuel 22, 21 a 27. Retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também o íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Irmãos, o texto mostra aqui que, muito embora não sejamos merecedores, Deus recompensa os seus por conta deles terem sido fiéis e estarem com Deus.
também ele é inflexível com aquele que é impuro, que é perverso. E temos aqui também, como está nossa revista, o texto cita a recompensa e retribuições conforme os atos de justiça de Davi, pela prática da justiça, né? Isso a gente vê lá em Mateus 5:20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, veja só, a justiça que é falada aqui não é a justiça dos homens, a que se refere aqui escribas e fariseus à época da escritura da palavra, da Bíblia, né? Nós vemos aqui a justiça humana. Nós temos que ser muito maior que isso. Nossos valores têm que estarem muito acima da justiça dos homens. Diz um comentário popular que a justiça, na justiça humana, a legalidade e a moralidade, a diferença entre os dois é um fiozinho muito tênue. Existe um espaço muito pequeno entre a moralidade e a legalidade, segundo a justiça dos homens. Então, nós não podemos praticar esse tipo de comportamento. Nós não podemos seguir esse tipo de pensamento. A nossa justiça é aquela que Jesus falou, né? Se alguém te bate a face, dá outra face para ele. Se ele leva um sapato, dá outro sapato para ele. Perdão, perdão, perdoar várias vezes, quantas forem necessárias. E perdoar e esquecer. E amar incondicionalmente. Esse é o sentido da prática da justiça. É a justiça que vem do coração de Deus, onde o amor de Deus e o cumprimento da sua doutrina é o que impera, e não simplesmente a justiça dos homens. Devemos obedecer às leis? Sim, né? Devemos obedecer às leis, mas nós temos que ser muito além disso. Não podemos estar praticando o pensamento que os homens praticam no cumprimento lá simplesmente do dever. Pela pureza das mãos, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nossas mãos têm que ser puras, nosso andar tem que ser puro. Nós somos feitos para boas obras e não para coisa ruim. Então, vamos atender que tudo aquilo que a gente venha às nossas mãos seja bem feito, seja feito com o melhor de nossas forças, seja qual for a tarefa, seja um estudo, seja um trabalho, seja no relacionamento com as pessoas, seja em casa, seja na escola, enfim, nós temos que ter pureza nos nossos feitios, nossas mãos. Por seguir o caminho do Senhor, Salmo 119:1. Bem-aventurado o homem que não anda pelo conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo bastante conhecido, mas traz-nos aqui um grande ensinamento. Muitas vezes as pessoas buscam conselhos com os ímpios. Vou buscar informação no mundo, sendo que na palavra de Deus você tem toda essa informação, você tem todo o conduzir, seja para a sua vida, seja para uma sociedade a qualquer tempo, né? Então, e também aquele que se detém no caminho dos pecadores, aquele que segue o caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Existe uma questão que chama-se iniquidade. O que é iniquidade? É quando você começa a fazer alguma coisa errada e aquilo acaba se tornando normal na sua vida. Você acaba achando que aquilo é normal, é comum, tá, né? Muito embora você possa até achar que no começo não esteja muito certo, mas depois você acaba se acostumando. Então, isso é você se deter no caminho dos pecadores. Não devemos seguir o exemplo dos pecadores, não devemos nos assentar na rota dos escarnecedores, né? Então, esse mundo, é isso que esse mundo nos impõe. Então, nós não devemos agir assim. Por viver na presença de Deus, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Em Salmo 51:11. Nós vemos aqui o salmista não simplesmente falando isso é um ato
é, a possibilidade de sair da presença de Deus já causa um desespero no salmista. Não repulses a tua presença, não se afaste de mim, não me largue, não me deixe, não me retires do teu Santo Espírito. Então, aquele que tem a comunhão com Deus é, sente algo inimaginável para ele não estar na presença de Deus, se afastar de Deus, se afastar do Espírito Santo, se afastar da palavra de Deus e da verdade. Por ter os mandamentos diante de si. Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, nós vemos aqui que Davi, da mesma forma como está escrito aqui em Jó, ele não se desviou do princípio de Deus, né? Ele sempre seguiu os mandamentos de Deus. Muito embora ele tenha pecado em sua vida, ele no seu coração ele se arrependeu amargamente, profundamente. Então, por quê? Porque nós somos seres humanos, a nossa carne erra, né? Mas o princípio, a essência é de que ele sempre se arrependia. E ao exemplo de Jó aqui, ele não havia homem mais íntegro que Jó na época, né? Aí, uma vez a gente conversando com alguns irmãos, a gente até comentou assim, mas será que Deus apostou as fichas? Deus não aposta nada, né? Quem se deu mal aqui foi Satanás, né? Que achou que Jó poderia blasfemar contra Deus, tirando tudo aquilo que ele tinha de material nessa vida. E mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. Mesmo sendo um homem, mesmo sendo carne, né, naquele momento, Jó não blasfemou contra Deus. Então, Davi também se mantendo diante dos mandamentos de Deus, foi agraciado com a recompensa na sua vida, através das suas bênçãos e seus livramentos. Por sermos irrepreensíveis, Filipenses 2,15, porque vós torneis irrepreensíveis, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis com luzeiros do mundo. Como é difícil hoje, eu diria impossível, uma pessoa sem Deus viver de forma irrepreensível nesse mundo. Uma hora ele vai cair, vai tropeçar, porque somos carnes, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos corruptíveis. Se não for a presença de Deus em nossa vida, através do Espírito Santo, né, e através da oração, através da prática da leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a chance dessa pessoa cair é total. Não há possibilidade de sermos irrepreensíveis sem estarmos em comunhão com Deus. Então temos sempre que buscar a presença de Deus, observar os seus mandamentos, para que a gente possa ter uma vida irrepreensível num mundo tão complicado e tão perverso, ainda mais nos dias atuais. Por guardar-se da iniquidade. Se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66:18. A gente vê a questão da iniquidade. Eu já falei lá atrás. O que é iniquidade? Muitas vezes você acaba errando, achando que aquilo é normal e aquilo se acostuma. Então, o que é iniquidade? É quando você não percebe o erro que você está cometendo. Você acha aquilo normal. É aquela história, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Ah, todo mundo faz isso, faz aquilo. Não interessa a todo mundo, interessa é você, interessa eu, né? A quem vai prestar contas a Deus é cada um por si, sou eu, é você, meu irmão, você, minha irmã, que vai prestar conta a Deus, né? Então, nós não podemos entrar na onda. Siga a onda que está na Bíblia, siga a onda que está na palavra, siga a onda que Deus coloca no seu coração.
com certeza isso vai de encontro, vai contra o que o mundo está falando. Mas sejamos firmes, sejamos tranquilos e perseverantes, que nós teremos a vitória. Pela pureza dos olhos, isso lá em Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Aonde que a gente está olhando, o que que a gente está focando, o que que a gente está procurando. Então, eu não colocaria somente aqui como sendo a visão, né? Não limitaria a isso. Qual que é a intenção dos seus olhos? O que que tem no teu coração? Qual que é a sua intenção? Né? Então, vamos refletir sobre isso um pouquinho, porque os olhos são a lâmpada para o corpo, que nem diz o texto. Mas qual que é o nosso intuito? Ao qual que eu quero chegar? Para onde eu estou olhando? Qual a direção que eu estou seguindo? O quarto tópico do nosso estudo: o Todo-Poderoso nos capacita a lutar e vencer. 2 Samuel 22, 28, 43. Tu salvas o povo humilde, mas com lance de vista abate os altivos. Irmãos, deixa eu falar um comentário aqui. Hoje o ser humano é arrogante, o ser humano é pedante, o ser humano acha que consegue tudo. Vivemos uma época, aí por conta da pandemia, que muitos achavam que o homem era capaz de tudo, curava qualquer doença, tinha remédio para tudo. E vejam só o que aconteceu, né? Então, é um momento de reflexão. E muitos, infelizmente, ainda não aprenderam a lição. Que Deus não se agrada com os altivos, com os arrogantes. E o homem, cada vez mais, ele segue o caminho da arrogância. Ele acha que ele é todo-poderoso, que ele pode tudo. Quem pode tudo é só Deus. Nós somos servos nessa terra, né? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Tu, Senhor, és minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Ele é meu caminho, Ele que me dá a luz, que me dá o caminho que eu vou seguir. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Glória a Deus, olha só o poder que Deus pode colocar em nossas mãos. Ele é o Deus do imprevisível. Quantas pessoas sem a menor capacidade são pessoas que são levantadas para a obra de Deus e fazem maravilhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é o escudo para todos que nele se refugiam. Aqui está o nosso textuário. Deus é perfeito, é maravilhoso. A palavra de Deus ela pode ser provada e ela é cumprida. E para quem o busca, ele nos protege, né? Ele é um escudo para quem o procura. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Quem é maior que Deus? Né? Quem é nosso Deus é o Senhor. Ele é o rochedo, é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Deus é minha fortaleza, minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Deus aqui nos livra dos problemas. Se a gente entregar todos os nossos problemas na mão de Deus, Deus vai desembaraçar os problemas. Muitas vezes a gente vive coisas nessa vida que a gente olha assim, mas o que eu vou fazer? Não tem alternativa. Entrega na mão de Deus e Ele vai desembaraçar o teu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Deus capacita, nos dá força, dá ligeireza, né? Nos dá capacitação, nos dá inteligência, né? Então é só a gente buscar Ele. Ele adestrou as minhas mãos para combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Deus nos dá força, Deus nos dá mãos, nos dá destreza, né, para os diversos problemas que a gente vai enfrentar aqui na nossa vida. Também me deste o escudo do teu salvamento e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Não temamos, sejamos firmes, passo a passo. Persegui os meus inimigos e eu os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles.
Acabei com eles, esmagando-os de tal ponto que não puderam levantar-me, caíram sob meus pés. A vingança, irmãos, não nos pertence, pertence a Deus, glória a Deus. Então, toda a capacidade que Deus nos dá não é nossa, é Ele que nos deu, e é para a honra e para a glória dele. Pois da força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhe acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Deus não responde o ímpio aqui no seu momento de aflição. Então os moí como pó da terra, esmaguei-o, e como a lama das ruas os amassei. Irmãos, vemos aqui o salmista relatando a vitória daquele que é fiel. Essa vitória vem da capacitação que Deus deu a ele, não por si, mas para a glória do próprio Deus. E aí vemos também que muitas vezes o ímpio, no momento da sua aflição, não tem Deus, porque ele não buscou a Deus, não reconhece Deus, e Deus não o reconhece também, porque ele não anda nos seus caminhos e não segue a verdade que Deus oferece a todo aquele que quer seguir a Ele, né? E tudo isso é para a glória de Deus, né? E isso está à disposição de todos aqueles que o aceitam. A nossa conclusão, irmãos, fazemos algumas reflexões. Quando estamos tristes, oprimidos, o que a gente faz? A quem a gente recorre? Se a gente buscar a Deus no momento da angústia, da necessidade, do sofrimento, é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes pessoas buscam o consolo na comida, no jogo, na rua, na conversa com os amigos, nos bens materiais, no status, em festas, mas não em Deus. Nós temos sempre que buscar Deus. Por quê? Quem mais pode livrar os nossos inimigos? Quem é poderoso para nos livrar de todas as adversidades que nós vivemos nesse mundo? Quem mais pode dar paz que o mundo não dá? O Senhor nunca está com os ouvidos fechados ao nosso clamor, a não ser quando estamos em pecado. Porém, se pedirmos perdão, Ele não nos rejeita. Vejamos o exemplo de Davi, um homem complicado. Confesso aos irmãos, já falei algumas vezes, que tive vários momentos da minha vida que eu tive dificuldade em entender esse tal de Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, e um homem que pecou, que errou, que cometeu coisas absurdas, mas mesmo assim ele se arrependeu com uma profunda angústia no seu coração, né? Ele se arrependeu e Deus não o rejeitou, pelo contrário, o abençoou grandemente. Entenderam, irmãos, que Deus pode fazer na nossa vida? Não importa em que lugar que você esteja, você pode estar em uma profunda tristeza, né? Essa tristeza causada normalmente pelo pecado, da miséria, né, que esse mundo nos impõe. E o Senhor é todo poderoso para nos tirar das situações, né? Então Deus é capaz de nos tirar de situações que a gente acha que são, são insolúveis, não tem como resolver, né? Para isso, irmãos, basta que a gente tenha fé e se entregue a Ele por completo. Confie, pois Ele nunca falha. E aí, irmãos, eu faço um clamor. Entrega teu coração, entrega a tua vida. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você vai ver as mudanças que Deus vai prover na sua vida. Confie nele, ele nunca falha. Irmãos, por hoje é só. Deus abençoe a todos e até a próxima lição, meus irmãos.